Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, eu, professor Armando e a professora Yolanda, para mais uma aula de Projeto de vida, minha gente. Olha só, estamos terminando esse ano, hein? aula 9, pessoal. Passou ligeiro demais, né, professora? Oxe, mas foi bem intenso, né? Está sendo bem intenso e a gente está bem feliz porque a gente teve essa jornada juntos e juntas e é sempre bom lembrar que vocês são privilegiados, sim. Vocês são pioneiros nesse projeto. Ano que vem a gente vai ampliar para as nossas outras turmas da rede, mas vocês podem dizer que vocês que começaram com esse novo componente. Isso não é massa, Armando? Que massa, isso é muito massa. Então a gente está muito feliz em participar disso, né? Mas ainda tem uma aula, então Opa, vamos vamos lá. a ela, né, professora? O tema da nossa aula de hoje é Opa, lidere-se. lidere-se. Não, você consegue falar assim com empolgação. Vai lá. Lidere-se. Ah, melhor. Agora, né? Melhor. Foi porque foi pra lá, veio pra cá e perdeu o time. Tá bom, ok. Mas vamos embora. Então, Victoria está aqui com a gente, né? Sim. São nossas aulas mais acessíveis. E aí a gente vai falar hoje a respeito dessa liderança, que também é algo bem importante, é uma habilidade que pode ser desenvolvido na escola. Só que antes de começar, como vocês sabem, a gente gosta de trazer uma recapitulação da aula anterior, sempre lembrando que você pode tirar dúvida, você pode se aprofundar mais. Caso você tenha perdido a aula, você entra aqui no nosso repositório, né? Tem no YouTube. Usa aí, No Educa vai Recife atrás, também, no gente. aplicativo. E vamos juntos e juntas terminando essa jornada desse ano. Vamos lá? Então a gente viu o quê na aula A passada? gente estava falando sobre vocação, né? Sobre caminho, sobre como seguir, né? Nessa jornada da vida, nessa floresta deste mundo, né? Então nós temos aqui, ó, a menina aí, ela escolheu um caminho, ela saiu de uma bifurcação e quando saiu da bifurcação já tem outra, né? Uma trifurcação ali na frente, né? Então o que acontece? É isso, né? Então tem muito a ver, né? A nossa aula de hoje tem muito a ver com essa aula sobre vocação. Por quê? Porque a gente tratar sobre liderança, a gente não está tratando sobre autoridade, sobre imposição, sobre posições inabaláveis. A pessoa é um líder, então ninguém pode mexer com ela. Não é assim. Não. Né? Isso é uma visão deturpada da liderança. Tá? A gente está falando de liderança de pessoas que inspiram, de pessoas que buscam resolver problemas coletivos, né? Então a gente está falando muito mais de questões coletivas do que individuais, né? E de muito aprendizado, né? Com essa coisa que a gente já falou aqui, que é a alteridade, né? Que é olhar para o outro, olhar para a outra e aprender e se colocar no lugar através da empatia. Sim. Perfeito? Gente, é bem importante pensar também, né, que vocês já são adolescentes entrando na juventude, né? Então, de você saber suas ideias, mas também de saber ouvir. Ouvir, inclusive, opiniões bem diferentes da sua. Isso são aprendizados para a vida. E falar, então, a respeito de liderança, falar de vocação, é dizer que a gente não é uma coisa só. A gente tem muitos caminhos, ainda bem, né? E falar a respeito desse tema é dizer que é uma das habilidades que a nossa base nacional curricular vem mostrando de que a escola pode ajudar a desenvolver. Por quê? Porque a escola, ela é um local, como a gente trazendo desde a aula magna, né? Não apenas de estudar esses conteúdos, esses conceitos que são importantes, mas também é um local que a gente aprende a viver, a conviver, né? E aí, essa habilidade da liderança pode ser cada vez mais desenvolvida também pela escola. Vamos ver aqui o dicionário, que é o pai das pessoas inteligentes, trouxe um conceito a respeito de liderança. Vamos ler o que o nosso dicionário vem dizendo o que é liderança? O que é que diz, Armando? Liderança é a habilidade de mobilizar outras pessoas e fazer com que essas caminhem ao encontro de determinado objetivo. Então, vê só, tem muito o que se falar disso aí, né? Mas para mim, né, me vem muito essa coisa assim, de pensar não só o meu objetivo naquela coisa, né, ainda até em qualquer situação, tá? Mas pensar também no coletivo, como a gente falou, né? Então, até a imagem mostra, né? Não é uma pessoa sozinha, elas estão se ajudando. Então, quando vê uma dificuldade, quando vê uma questão assim mais desafiadoras,
a pessoa que tem essa visão de liderança, ela vai fazer com que todo mundo se organize, né, para resolver essas questões. Então, muitas vezes, o líder é uma pessoa que tem uma capacidade de observar, de enxergar a habilidade das outras pessoas, que muitas vezes elas nem enxergam, não é? Sim. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa que é líder, ela faz, vamos pensar, sei lá, num time de futebol, né? E aí tem... Se todo mundo quiser ser atacante, Pois tem como? é. Então, tem pessoas que a vida toda treinaram como, sei lá, como atacante. Aí, de repente, bota para jogar na zaga e a pessoa consegue desenvolver muito bem. Então, alguém tem que estar olhando, vendo essas habilidades, né? E pensando justamente no futuro. Né? Então, esse significado, esse conceito que a gente traz aqui de liderança, me remete muito a isso, né? Nessa questão do observar o coletivo. Sim. E será que isso pode vir pra gente no individual, Yolanda? Oxe, demais. E é para ao longo da vida, né, gente? Nós que somos adultos, estamos sempre trabalhando em nós mesmos essa habilidade. Vamos ler mais aqui a respeito de liderança, então. Vejam só, vejam essa imagem. Tem várias pessoas juntos, porque a gente vive realmente em coletivos, né? Então, liderança é essa arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidade e comportamentos. Então, tem, claro, lideranças negativas, se tem exemplos negativos, mas é isso que a gente quer ser lembrado, quer ser falado dessa forma, como algo negativo, minha gente. Então, a liderança, ela pode sim ser positiva e ser conforme valores, conforme ideias, que a gente vê que façam sentido, né? Imagina uma pessoa que tem uma liderança que pode ser prejudicial para si mesma, pode ser prejudicial para os outros. Isso não é algo que a gente deve incentivar nem na gente mesmo, tá, pessoal? Então, vamos pensar diante disso, o que é então ser líder? Qual é a forma de ser líder? Isso pode ser incentivado, Armando? Com certeza, a gente tanto pode incentivar como exercitar. Né? Muitas vezes, uma pessoa que está num papel, que está numa função de liderança, por exemplo, vamos pensar na sala de aula, né? Vamos fazer uma coisa mais próxima. Na sala de aula, né, a gente vai debater alguma melhoria que a turma toda quer. E aí a gente tem um representante. Esse representante, ele pode ser uma pessoa que tem uma capacidade de liderança, mas pode ser uma pessoa também que é comunicativa, né? Pode ser, enfim. Esse representante, ele vai ter que ouvir todo mundo e decidir, por exemplo, qual pauta vai ser levada para a direção da escola. Se é uma nova pintura para a sala de aula, se é melhorar reforma, o quadro, né? Enfim. O que é que vai ser ali, o que é que é palpável, né? E o que é que vai trazer um bem maior, assim, para agradar a maior parte das pessoas. Então, a liderança, ela também tem esse papel de escolha, né? De decisão. E isso reflete muito também na nossa própria vida. Né? Então, como o próprio título da aula diz, a gente está aqui refletindo sobre como a gente também pode se liderar, né? Rumo aos nossos objetivos. Então, tudo que a gente fala no coletivo, como a gente viu aqui nesse conceito, a gente pode e deve trazer também para o individual, não de uma forma egocêntrica, né? Não de uma forma de que é isso mesmo, é o que eu quero e pronto. Não é bem assim, né? A gente não pode confundir essa força de vontade de conquistar o sonho, de buscar alguma coisa, com essas ideias egocêntricas, de não ser flexível, de não aceitar a opinião alheia, de ser inflexível, né? Intransigente, muitas vezes. Isso é ser autoritarista, né? Exatamente. Isso não é ser líder. Como nós vemos mostrando até aqui nas imagens, né? De que sempre está no coletivo. Então, falando da escola, gente, novas abordagens sobre o tema defendem que a liderança é um comportamento que pode ser exercitado e aperfeiçoado. As habilidades de um líder envolvem carisma, paciência, respeito, disciplina e principalmente a capacidade de influenciar os subordinados. Olha só, gente. Então não é algo assim que cai do céu. Às vezes a pessoa realmente tem aquela habilidade, mas algo como, por exemplo, a paciência. Você vai exercitando se ter paciência. Ela não é assim da noite para o dia. O respeito. Imagina você respeitar algo que você pensa ser totalmente diferente de você e até que você vê que está errado. Mas aí um bom líder, uma pessoa que se autolidera também, ela aprende o quê? Calma, eu não sou senhor da razão, não sou senhor nem senhora da voz. Respira, se acalma,
e vamos respeitar, mesmo que não concorde. Então, todas essas habilidades a gente vai aprendendo no social. Parem para pensar em vocês, que estão saindo da adolescência, entrando na juventude. Quando a gente é criança, uma criança pequena, a criança pequena ela só quer a sua opinião, né? Ah, não, a mãe é minha, o brinquedo é meu, isso é só meu. A criança ela tem essa coisa assim mais egocêntrica, mais egoísta. Mas a gente vive em sociedade. E imagina um adulto desse jeito, que a gente sabe que tem, e tem muitos. Essa pessoa não vai ter a habilidade de conviver com as outras. E por mais que às vezes fale, não, eu estou bem, ninguém tem como realmente estar bem se não está bem com suas relações, pessoal. Então, essas habilidades da liderança e dessa autoliderança, ela pode ser cada vez mais exercitadas, não é? E se vocês quiserem aprofundar mais sobre isso, leiam O Príncipe de Maquiavel. Olha só, já dei a dica de leitura para as férias. Vamos refletir um pouco mais sobre isso aqui de uma forma mais subjetiva aqui, ó, nesse videozinho que a gente trouxe para vocês. Fofinho, né? Muito. Então, vejam, desse videozinho eu já poderia tirar, assim, várias ideias, né? Mas o nosso tempo está corrido. A gestão de tempo também, né, professor? Outra habilidade. Então, gente, a gente pensar que só nesse exemplo do que a gente viu, né? Ele tinha medo, ele primeiro aprendeu com o grupo, ele tinha medo, ele não sabia se virar, depois ele aprendeu a como se virar, ele se liderou, ele foi liderando a si mesmo, sobretudo, e ele serve ao grupo depois. Exatamente, que é o quê? Que é esse próximo tema que a gente vai abordar aqui, que é ser protagonista, né? Então a gente viu que depois que o maçarico ali, o pequeno maçarico, é o Piper. Ele aprendeu aquela habilidade ali, ó, de ficar escondidinho, junto com os crustáceos, ele ficou ali, ó, escondidinho,
né? Ele começou o quê? Ele começou a trazer as conchas para os outros. Então ele começou a ter uma habilidade diferente até dos outros ali. Então ele começou a ser o quê? Um protagonista. Sim. Né? Ele começou a desenvolver a partir do seu aprendizado, né? Ele começou a pensar no grupo também, né? E trazer as conchas para o grupo e por aí vai. Né? Então vamos ler aqui o que nesse slide tem falando sobre o protagonista. Vocês vão ver que tem muito a ver. Ó. Qualidade da pessoa que se destaca em qualquer situação ou acontecimento. Alunos protagonistas refletem sobre si mesmos, sobre a função que possuem no mundo e tendem a ser socialmente mais responsáveis. Ou seja, eles se colocam como personagens centrais da própria vida. Opa, então isso é uma habilidade, né? A gente vai aprendendo na escola e vai levando também para a vida. Quando se fala, às vezes, em protagonismo, só se pensa o quê? Protagonista de filme, de novela e tal. Claro, como a gente já trouxe, a gente convive em grupo, mas você pode ser protagonista da sua vida. Então, a gente vai falar também de protagonismo juvenil. Nós trouxemos um exemplo de uma pessoa super importante, por quê? Porque ano passado, nessa grande conferência que é a COP, que a gente falou dela numa aula recente nossa, né? Foi a única brasileira, gente, que foi para a COP e falar a respeito de um tema tão importante. Em Glasgow. Foi em Glasgow. Você sabe onde é Glasgow, minha gente? Glasgow é na Suécia. Ok, então, continue. Geógrafo, né? Vai lá, geógrafo. Então, continue. Essa conferência ela é mundial, né, da ONU para o meio ambiente, para refletir justamente esses acordos e as metas do meio ambiente. O que é que acontece? Essa menina, a Chai Surui, ela é de que etnia, Yolanda? Então, ela é do povo Paiter Suruí. E ela é fundadora do movimento da juventude indígena no estado. O estado dela, no caso, é na Rondônia, gente. Ela é estudante de Direito e trabalha no departamento jurídico da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, entidade considerada referência em assuntos relacionados à causa indígena. Então, ela foi a única brasileira que foi para a COP e pôde falar lá a respeito das causas indígenas, da causa ambiental. Então, isso é protagonismo juvenil, tá? Para isso, gente, é importante também a gente pensar em outra habilidade, que é o cooperativismo. Isso tem tudo a ver com a educação, tudo a ver aí com sua sala de aula, tudo a ver com a vida. Por quê? O que é cooperativismo, Armando? Então, minha gente, cooperativismo é a gente pensar num interesse comum. Desde o começo a gente falou sobre isso, colaboração, né? Exatamente. Se eu tenho uma forma de estudar para geografia e eu me dou bem em geografia, então o que é que acontece? Eu posso ensinar o meu jeito de estudar para outros colegas. E isso vai fazer o quê? Isso vai gerar ali uma mudança, um bem comum. Então todo mundo pode se dar bem em geografia. Tá entendendo? Então, da mesma forma que a gente pensou nesses aspectos de liderança, né? Não são coisas separadas. Tudo é uma coisa só, né? Tudo é o quê? A gente mudar a realidade que está ao nosso redor para algo melhor, para algo mais positivo. E se tornar um agente, literalmente um agente dessa mudança, né? Ou seja, atuar nessa mudança. Sim. Sabe? Então, é muito importante e com certeza vocês vão se deparar com vários momentos, não só na escola, mas na sua casa, nos grupos que vocês fazem parte, grupo de igreja e por aí vai, né? O próprio time de futebol, ou do joguinho, enfim. Vão se deparar com um trabalho, né? vão se deparar com situações que ele vai ver, então tem uma forma de resolver isso. Mas muitas vezes a gente espera, a gente vê se outra pessoa fica naquela preguiça, ali naquele movimento parado, né? Que não sai do lugar. Então o que é que acontece? Não sai do lugar. Exatamente. E às vezes demora para as coisas mudarem, por aí vai. Então, cooperativismo está ligado a isso, né? Como é que em coletivo a gente pode resolver as coisas de uma forma melhor? E aí, ó, a professora Yolanda achou essa charge massa e vai trazer pra gente, da Mafalda. Pois é, a Mafalda, esse personagem tão inteligente, né? Chega uma pessoa na porta da casa dela e pergunta: bom dia, menina, o chefe da família está? O que é que ela responde? Nessa família não há chefes, nós somos uma cooperativa. E pô, fecha a porta na cara do homem aí. Aí ele pensou, né? Afinal, naquele curso de vendas não ensinavam todas as respostas. Então, veja, na família dela não tinha isso de uma chefia, uma cabeça da família. Era essa questão realmente de ser cooperativa, né?
E aí, pensando nessa questão de cooperativismo, de liderança, a gente trouxe sim para vocês um exemplo de um protagonismo juvenil, né, que foi a Chai Suruí. Mas com certeza, apesar de ela ter tido esse protagonismo de estar num local importante como a COP, como única brasileira, e falando a respeito dessas causas importantes, ela não fez isso sozinha, ela tem um povo, ela está falando em nome daquele povo, né? Então a gente deixa para vocês esse desafio, pensando em protagonismo, em cooperativismo, em liderança, muitos temas a se pensar. Então são temas a se pensar, inclusive, para o nosso próximo ano, né? Exatamente. Então a gente já está aqui, ó, deixando uma sementinha aí para vocês, para o futuro, né? Que a gente também se coloca aqui, né, na responsabilidade da nossa profissão de ser também esse incentivador. Né? É uma coisa muito bonita da nossa profissão. Então, ó, se na escola de vocês tem um Grêmio estudantil ou se não tem, esse projeto vai funcionar para os dois casos. Qual é o objetivo desse desafio? É montar um projeto de Grêmio estudantil. Então, se já existe, é melhorar esse projeto que existe, ver o que está funcionando, o que não está funcionando. E de forma cooperativa, vocês vão entrar nesse link aqui, ou acessar esse QR Code aí que está na sua tela, que vai ter um estatuto de um Grêmio estudantil. E esse estatuto ele vai estar lá falando quais são os papéis, né, o que um Grêmio estudantil pode fazer, o que não pode fazer, como funcionam as decisões. Então, tá tudo aí, é um manual, literalmente, de como se emancipar enquanto protagonistas na sua escola. E a gente quer isso de vocês. Até porque a escola é sua, né? E a gente quer que vocês se Exatamente. sintam cada vez mais parte e cuidando da sua formação também. Então, gente, vamos lá nessa nossa jornada, nos despedindo de vocês. Já já a gente chega para um novo ano, vocês vão ser, ó, 9º ano. E a gente tá aqui, ó, só gratidão e alegria por essa nossa jornada, né, Armando? Exatamente, minha gente. Valeu, até a próxima. Até o futuro. Cheiro.